Bom, como prometido, este é praticamente o segundo vídeo sobre como tratar a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, né? Ou seja, a presença de mais bactérias que fazem mal do que as bactérias que fazem bem. E o nosso corpo, ele tem que estar em equilíbrio entre esses dois grupos, né? Das bactérias boas e das ruins. As ruins, se elas estiverem sobrepostas em maior número, você forma uma desbiose intestinal que te traz diversos sintomas. Pessoas podem confundir como síndrome do intestino irritável, né? Dores intestinais. E os médicos até chegaram a achar que eu estava com dor intestinal, com síndrome do intestino irritável, por conta da dor, né, que eu sentia. Minha história começou aproximadamente há 2 anos atrás, quando eu tive diarreia, tive dores intestinais e parecia uma virose. E daí eu fui tentando tratar e tal, até que eu cheguei a tratar mesmo com antibiótico, né? De farmácia, normal, o farmacêutico. E daí melhorou, melhorava a minha dor. E 6 meses depois voltava o mesmo problema. Aí eu fiquei assim, poxa, mas como que o antibiótico, o antibiótico vai tratar a virose? Tem alguma coisa de errado nisso aí. E daí eu repeti novamente, né? Repeti até às vezes com recomendação médica, né? Tinha receita. Aliás, foi sempre, né? Com receita. Porque eu ficava tão mal que eu ia pro hospital. E era uma fraqueza, né? A gente tem uma névoa mental, a gente fica completamente sem vontade de nada. E daí eu tomei antibiótico de novo. Aí passou há 4 meses, já voltou de novo o mesmo problema. O intestino ficava dolorido o tempo todo e também tinha quadros de diarreia. Aí eu tomava o antibiótico e passava, não voltava mais. E como não voltava mais, né? Depois que eu tomava o antibiótico, eu achava, poxa, então não tem como falar que é uma síndrome de intestino irritável. Será que síndrome de intestino irritável é só de vez em quando? Porque eu não faço tratamento, eu como de tudo, né? Fiz exame de intolerância à lactose, deu negativo, deu tranquilo. E daí eu fui continuando com esse problema e até que chegou de 2 em 2 meses a dar novamente esses problemas. E eu tomei o antibiótico novamente e melhorava assim que tomava antibiótico. E chegou uma hora que eu, né, voltei várias vezes no hospital. E cheguei uma hora que eu, como tenho conhecimento em naturopatia, né, eu comecei a tratar eu mesmo a desbiose intestinal, porque eu gosto muito de estudar sobre o assunto e comecei a perceber sintomas como, além da dor intestinal, colesterol alto, do nada, como assim, colesterol alto? Eu sempre como bem, né, saudável, como assim? E fui ligando um sintoma ao outro, engordei, né, aí barriga de chope. Isso já foi me incomodando. Todo mundo falando, nossa, mas você tá mais gordo, é você mesmo, né? Às vezes até nem me reconhecendo as pessoas. Enfim, comecei o tratamento e aprendi que na primeira fase você não começa com antibiótico. Você vai começar fazendo uma limpeza, um controle dos patógenos do intestino, né? Então, se há uma maior quantidade de bactérias ruins, né, e uma menor quantidade de bactérias boas, há também o crescimento de fungos, né? Há também o crescimento do negócio que eu sempre esqueço, de vermes, né? Então, eu estou nessa fase inicial de eliminar fungos, eliminar vermes, para poder desparatizar o organismo, né? Para poder tirar essas ameaças e mantendo o controle da alimentação, né? E estou procurando também a
alimentar, né, com prebióticos, que são a alimentação das bactérias boas. Então eu iniciei com chá. Então eu ficava trocando, por exemplo, um dia de manhã eu tomava chá de alho. Agora mesmo eu acabei de tomar chá de alho, né? Tô tomando um café aqui para ver se tira o mau hálito. Ontem mesmo eu tomei chá de barbatimão, que é excelente, né? Para fungos, né? Muita mulher tem candidíase e o barbatimão também ele ajuda bastante, ele é bem forte, né? Para tratar isso. Mas não basta você só tomar uma xícara, você tem que tomar por alguns dias, né? Então, eu sempre, uma hora eu tomo um chá de barbatimão, de manhã, por exemplo. De tarde, se eu não estiver em casa, eu não tomo nada. À noite, eu sempre gosto de pelo menos priorizar a manhã e a noite para tomar. Então, se eu tomei o chá de alho, eu comecei tomando dois chá, foi de manhã e foi de noite, chá de alho. Comprei orégano, né, um pacote grande, e comecei a fazer o chá de orégano também. Então começou a diversificar. Aí comprei também barbatimão, estou tomando também, né? Tomei ontem. Então isso é para combater fungos, coisas ruins, né? Eu vou fazer uma limpeza primeiro do terreno, né? Do intestino. E quando o meu probiótico chegar, aí eu vou sim, vou tomar ele, mas aí já vou ter feito uma boa limpeza. E é muito importante também ter a comida, né, que são os prebióticos das bactérias boas, né? A comida dos probióticos, né, que eu vou estar tomando para poder ficar forte. Inclusive o probiótico que eu comprei, ele vem com inulina, vem com várias coisas que são prebióticas, né? Para tratar, alimentar as boas bactérias e elas se fortalecerem e equilibrar, né? Equilibrar. O ideal mesmo é que estejam até um pouco acima, né? Um pouquinho acima das ruins. Mas também não pode ficar sem existir as ruins, porque tem sempre esse equilíbrio no organismo. E outra coisa que eu investi também, que ajuda até como uma fibra, né? Uma ação pré-biótica, é a semente de mamão. Então, de mamão não, de abóbora, de abóbora. Semente de abóbora. Comprei 1 quilo, então eu comi ontem, né? Chegou ontem, comi hoje. Hoje à noite novamente eu vou comer, porque ela é muito poderosa, além de ser contra fungos, além de ajudar a gente com várias vitaminas, vários benefícios, elas são poderosas, né? Contra é, contra contra fungos, né? Contra bactérias ruins e também principalmente contra parasitas, né? Intestinais. Então eu vou continuar usando ele. E enfim, eu tô nessa fase. Eu queria contar para vocês, queria ver se vocês usam algo diferente, né? Se vocês sabiam que a primeira fase a gente tem que fazer um controle, né? Uma limpeza ali intestinal para depois começar com os probióticos. O ideal também depois é tomar kefir, né? Usar o kefir diariamente, né? Outra coisa que eu utilizo também é o levedo de cerveja. Eu tomo ele em pó mesmo, mas em cápsula é mais fácil, né? Porque ele não tem um gosto muito legal. Mas eu coloco um pouco na água, misturo e tomo. E, e eu vou nessa rotina. Bom, o que que mudou na minha vida? Eu senti que diminuiu um pouco o refluxo, né? Porque uma das coisas que eu tinha também era refluxo. Diminuiu, na verdade, eliminou a dor que eu senti um incômodo. Eu sentia uma dor no intestino, mesmo sem estar de diarreia, sentia que estava inflamado.
Então, melhorei, né, bastante nisso. É, com esses chás. Comecei com chá de alho, e daí eu fui, né, eu continuei. Todos os dias eu busco algo que eu possa usar, que seja diferente e que eu possa utilizar para poder ir eliminando esses, né, organismos ruins, que são os fungos, que aproveitam da desbiose intestinal, né? E a desbiose, ela conta muito, além de todo controle hormonal, né? Ela é perigosa porque causa muitos problemas, até mesmo colesterol alto, depressão, ansiedade. Então é importante todos ter, né? Porque ter corrigido essa questão, ter tratado a desbiose intestinal, né? Ter uma eubiose, né? Que chama um equilíbrio das bactérias boas e ruins no intestino para poder viver melhor. E a maior parte da nossa imunidade está no intestino e também tem ligação com o cérebro. Então, por isso que é importante ter esse controle, esse equilíbrio, pensar numa alimentação sempre balanceada, né? É, eu não peso nada em gramas sobre alimentação, mas eu procuro comer aquilo que me nutre, né? Mas também aí eu vou, tomo vitamina D, vitamina C, vários suplementos que auxiliam mesmo na imunidade, principalmente porque eu tenho rinite alérgica, então aí sim que eu tenho que controlar mesmo a imunidade. E eu tive até a crise alérgica, ah, e eu vi que, pois eu já estava com essa desbiose muito forte, né? A desbiose intestinal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. É, Se tiverem alguma dica, também é sempre bem-vinda. Eu criei esse vídeo para poder ajudar quem está nessa situação. Talvez o seu sintoma não seja o mesmo que o meu, mas da mesma forma você vai conseguir tratar se seguir esses passos, né? A limpeza intestinal, o prebiótico, que é alimentar as boas bactérias, os probióticos, né, que são kefir, os probióticos que a gente compra na internet, sempre variado, né? E eu acho que eu vou fazer o seguinte, depois eu vou trazer para vocês, mostrar para vocês aqui tudo que eu uso, para vocês tirarem as dúvidas, né? Tudo melhor. Então, primeiro, eu vou começar com essa limpeza do controle, depois eu vou para o repovoamento, né? Ou seja, com os probióticos, continuar tomando levedo de cerveja, utilizando sementes de abóbora, né? Que são bastante nutritivas, né? Tem fibras muito importantes. Castanha de caju também eu comprei, né? Para poder me ajudar no café da manhã, porque eu não como, não me alimento muito de manhã. E castanha de caju já me ajuda bastante. Então, deixa eu ver mais qual que é a próxima fase. A última fase seria o repovoamento. E depois uma manutenção, ou seja, é sempre bom tomar um chá de alho para essa questão, para não deixar voltar a desbiose, tomar um chá, né, de barbatimão, né, estar comendo a semente de abóbora, sempre manter essa alimentação que a gente sabe que vai destruir tudo aquilo que nos faz mal, né? Que são os fungos, bactérias ruins, parasitas intestinais, né? E dessa forma a gente consegue controlar bastante e viver muito melhor, porque os sintomas de desbiose intestinal são incontáveis, não dá para colocar aqui no dedo quais são, né? São milhares e milhares, eles praticamente controlam o organismo inteiro. Então, as coisas boas que eu tive, a dor não tenho mais, refluxo diminuiu bastante. Eu cheguei a ter
como é que é? H. pylori, que é um é aquilo que dá no estômago, né? É uma bactéria. É, então, estudo me fez a chegar nessa conclusão que eu estava com desbiose intestinal. Então, assim, estou bem melhor, não precisei tomar antibiótico, eu estou surpreso com isso, mesmo sendo terapeuta naturopata, né? Mas eu tentava de outras formas sem atentar exatamente na desbiose intestinal por acreditar que eu estava certo. Só que na correria do dia a dia a gente acaba não enxergando que deixou de utilizar muita coisa, né? Deixou de ter bons hábitos. Então não podemos deixar que a correria do dia a dia nos atrapalhe. Então é isso. Qualquer coisa é só comentar. Vou continuar gravando vídeos para poder ajudar vocês aí. Até mais.